Como explicar que um time que ninguém dizia ou dava como favorito antes do início do campeonato, que ninguém imaginava que fosse possível ficar 5 rodadas que fosse como líder do Campeonato Brasileiro, como explicar que esse time não só se tornasse líder, mas como fizesse um primeiro turno quase que impecável, entre as melhores campanhas de um turno de um time na história dos pontos corridos do Campeonato Brasileiro, e com isso ficasse 31 rodadas das 38 como líder. Só isso já seria um roteiro bem interessante. Mas como entender que após as 31 rodadas de liderança, esse time não tenha se sagrado campeão? E pior, que entre as rodadas de liderança, ele tenha alcançado 13 pontos de vantagem para o segundo colocado e mais ainda para os demais que poderiam, quem sabe, tentar vislumbrar a possibilidade de título. E esse time simplesmente perde essa vantagem e nas últimas 9 rodadas é bem provável que não ganhe nenhum jogo. A história do Botafogo nesse Campeonato Brasileiro é daqueles roteiros que ninguém imaginaria. Ninguém mais dizia que o Botafogo não teria o título brasileiro. Todo mundo já dava como certo, como uma questão de tempo. E talvez até os próprios jogadores. Mas as mudanças de treinador, as entrevistas contraditórias, como a gente pode citar o Bruno Lage, fossem destruindo, minando esse time. A própria diretoria, os relatórios sobre arbitragem, toda a questão extracampo e um psicológico que foi corroendo. O Botafogo passou por um incêndio. E que curioso, né? O Botafogo no primeiro turno era um rolo compressor, basicamente. A euforia de alguns torcedores, da própria torcida como um todo, era justificável. O Botafogo apresentava um futebol muito convincente, muito eficiente e que passou pelo primeiro turno como se fosse nada. Ninguém foi capaz de chegar perto do que o Botafogo estava fazendo. E aí vem o segundo turno, vem a saída do Luiz Castro, que é o primeiro ponto desse iceberg que se tornou a campanha do Botafogo. O primeiro ponto é a saída do Luiz Castro, que recebe a famosa ligação do Cristiano Ronaldo, que realmente aconteceu e o Cristiano pediu ele não nasce. O dinheiro o convence e ele vai embora. E um treinador que tinha um time na mão, obviamente, poderia fazer falta ao Botafogo. Mas ainda assim era uma vantagem muito grande na liderança. Então, pode ser que 2, 3 rodadas o Botafogo perca um pouco do desempenho, mas não precisa repetir o primeiro turno. Bastava fazer uma campanha comum, que seria campeão. Mas a eliminação da Sul-Americana, que ele mesmo quis basicamente, vem a derrota contra o Flamengo, que pode ser também um dos pontos principais nessa sequência de acontecimentos. Aquela derrota em casa com o Flamengo, Bruno Henrique, toda aquela questão, mas que ainda estava distante de se tornar o pior. Porque por mais que o Botafogo perdesse aquele jogo para o Flamengo, por mais da eliminação na Sul-Americana, ali o Botafogo ainda teria mais para frente vitórias. Tudo começa a mudar realmente na derrota contra o Palmeiras. Tem o jogo anterior, dentro das últimas 9 rodadas, que é o primeiro desses 9, contra o Cuiabá, que é um gol de mão, basicamente, tem um toque de mão, que era para ser anulado, não foi. Só que o jogo contra o Palmeiras é a mudança de chave, cara. O jogo contra o Palmeiras, além de ter envolvido a saída de Bruno Lage, vem o Luiz Flávio, que é um retrato da apatia que o Botafogo se tornou nessa segunda metade do segundo turno. Um Botafogo apático, sem vontade, um Botafogo que fez jogos lamentáveis contra o Vasco da Gama, contra o Santos agora, contra o Coritiba. Só que o jogo contra o Palmeiras tem todos os indícios de ser o estopim. Por quê? Além de perder da maneira como foi, dentro desses roteiros inimagináveis que o Botafogo passou de empates nos últimos minutos, de viradas absurdas, ele perde para um time que era um confrontante direto, que se alguém tivesse a chance de tirar o título do Botafogo àquela altura, de ameaçar, seria o Palmeiras caso vencesse. Ele abre 3-0, ele tem a chance de fazer 4-1 com o pênalti perdido pelo principal craque do time, pelo Tiquinho, que era até então, até naquele momento, o craque do Brasileirão, artilheiro do campeonato. Perde um pênalti aos 37 do segundo tempo. E ainda assim, mesmo com o pênalti perdido, era só se segurar. É um 3-1, cara, faltando 8 minutos de tempo regulamentar. E se torna um 4-3 negativo. Se torna uma virada histórica para o Palmeiras e histórica também para o Botafogo. Cara, não dá para imaginar. E aquele jogo marca esse início. O Botafogo sofre a virada e depois dali, a queda do mental do Botafogo, que já estava ameaçado, ela é nítida. Se a gente parar para pensar, o PR foi para a seleção. O Adrielson
Se não me engano, o Andreasson foi convocado. Se não foi, foi muito solicitado. Você tem jogadores como o Eduardo fazendo o grande campeonato até então, Marçal, o próprio Rafael, Marlon Freitas, entre os melhores da posição no Campeonato Brasileiro até aquele momento, e ninguém mais dá resposta. O Tiquinho, o artilheiro do campeonato, passa por problemas pessoais, mas a queda é nítida. E não só dele, não é só o Tiquinho que teve a situação, todo mundo cai psicologicamente. O castigo se inicia da perda do psicológico. O castigo se inicia dos próprios jogadores. O pior para pensar pro Botafogo é isso. Ele começa a perder de dentro. Ele começa a perder com a não capacidade de se manter concentrado, de se ser resiliente à pressão, de não ceder à pressão. O Botafogo cede e a queda e a perda do campeonato começa ali, deles. Mas óbvio que o Palmeiras se aproveita disso, um time muito mais preparado psicologicamente. Vem a virada do Palmeiras, vem o jogo contra o Vasco da Gama, depois na sequência, que é o jogo, o Botafogo nas piores situações do campeonato, perde por 1-0, e aí mais um trauma, o jogo contra o Grêmio. Se abre 3-1 e vem o Luis Soares e faz um hat-trick. Óbvio, talento individual nato, qualidade, ele faz um golaço naquele jogo inclusive, mas você não pode perder, cara. Sabe quando a gente utiliza a expressão que nem tá correta? Você abre 3-0, você não pode perder. Você não pode, você não tem esse direito. O Botafogo perdeu. Com duas grandes vantagens contra Palmeiras e Grêmio, o Botafogo perdeu. Não dá para um time ser campeão brasileiro perdendo assim, dessa maneira. O Botafogo brincou com a sorte. E perdeu. Vem o jogo contra o Bragantino. Empate aos 51 minutos com o gol do Thiago Borbas. Começa uma sequência de jogos com empates no final, no último minuto. Tem depois o jogo contra o Fortaleza e aí Botafogo e Coritiba. Botafogo no último minuto do Messias de cabeça e agora contra o Coritiba. Acha um pênalti aos 52, faz o gol, Tiquinho, para quem sabe ressurgir a esperança de que não é possível. Estaria numa situação mais confortável, estaria um ponto do Palmeiras. Caso tivesse vencido contra o Coritiba, estaria num ok. Podemos respirar, vamos tentar. Estamos aqui, vamos tentar. Só que vem um empate aos 54 minutos. Numa apatia, ninguém marca, ninguém corre. É estranho ver o Botafogo naquele momento, ninguém faz nada. O Botafogo observa o Coritiba ir atrás do empate. O Coritiba consegue. Um já rebaixado o Coritiba. Cara, como é que tá a mente do palhaço? Como é que tá a mente do torcedor do Botafogo? Se me permitem a utilização desse meme, não dá pra imaginar. A gente nunca viu, assim, se você pesquisar muito, talvez algum time já tenha perdido na história, é provável, uma vantagem de 13 pontos. Não sei se tão perto do fim do campeonato perdeu uma vantagem de 13 pontos como o Botafogo perdeu. Não sei se isso já aconteceu, mas talvez tenha acontecido, vai lá. Perdeu uma vantagem de 13 pontos na liderança. Mas perder como perdeu o Botafogo, ninguém fez na história do futebol. Essa é a questão. O incêndio foi marcante. O castigo que começou de dentro para eles mesmos é histórico e jamais será esquecido. Uma campanha dos sonhos que se tornou o pior pesadelo da história do time. De franco atirador que chega à liderança, que abre 13 pontos, que surpreende o Brasil inteiro e que conta os dias para a chegada do título, surpreendente, o Botafogo causa a surpresa de perder essa vantagem, de perder como está perdendo, de fazer 9 jogos em sequência, sem vitória. E não dá pra imaginar que vai ser diferente nas últimas 2 rodadas. Eu não acho que o Botafogo vai somar mais 6 pontos, eu não acho que o Botafogo vai passar dos 2 pontos. Eu acho que vem 2 empates, ou um empate e uma derrota, ou quem sabe 2 derrotas. O time que contava os dias pro título, talvez fique de fora do G4. É possível. A tabela nos diz isso. Agora é aguardar, porque pro torcedor do Botafogo é aguardar que o tempo cura essa ferida. Cara, que negócio absurdo é o tal do futebol. E como ele pode ser cruel. Fica a reflexão.